Oiê, meu nome é Sabrina Betê e nós estamos no nosso dia 108 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 14, 15 e 16. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos versículos, ou melhor, nossos capítulos do dia. Capítulo de número 14 de 2 Reis vai dizer assim: No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo que seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei de seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá na guerra, dando-lhe o nome de Joctel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venham me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher a meu filho. Mas o animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa, porque provocar um mal que trará somente desgaste para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Joás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quanto aos demais atos de Jeoás, ao que fez e ao seu poder com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Joás morreu e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram homens atrás dele até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria. Reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos de Israel.
jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Estabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Éfer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que ele fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá para Israel, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias seu pai tinha feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nestes altos. O Senhor feriu o rei e ele ficou leproso até o dia de sua morte. E moravam numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No 30º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Não se afastou do pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, foi a Tirza, a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Manaém destruiu a cidade de Tífisa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade. Ele a devastou, até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Durante todos seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, veio contra a terra, e Manaém lhe entregou 34 toneladas de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Síria, Manaém exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos de Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim, o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Manaém e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro de da história dos reis de Israel? Manaém morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No
50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Picaías, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argob e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar. Reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e conquistou Ijon, Abel, Betimaaca, Jonoá, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou e o matou e reinou em seu lugar no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nestes altos. Jotão constituiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Israel. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Nosso último capítulo, capítulo de número 16, vai dizer assim: No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-la. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levanta contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos,
subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo o qual tinha sido feita. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acasias havia ordenado em Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue em suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e o da casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, ao lado norte. O rei Acaz também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e as suas ofertas de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos de todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele, mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo o que o rei Acaz lhe havia ordenado. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes e tirou as pias, e estava em cima deles. Pegou também uma área em fundição e tornou sobre os touros touros de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também, por causa do rei da Síria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para o uso no sábado, que tinha sido constituída no templo, a entrada real pelo lado de fora. Quanto aos demais atos de Acaz e o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel, de Judá? Acaz morreu e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E é isso. Essa foi a nossa leitura de hoje. E aí, o que você achou? Conta aqui nos comentários. Um beijo da Sá e até amanhã!